Primeiros versículos. Hoje o tema que me foi dado é o tema Ele está sentado no trono, ou Ele está à direita de Deus Todo-Poderoso, conforme o credo apostólico nos ensina. E é uma alegria estar conosco aqui, convosco, na verdade, aqui de volta no Brasil, depois de tanto tempo aqui lá em Portugal, né? Aprendendo algumas palavras novas, inclusive. Depois eu compartilho com os irmãos. Mas foi um tempo muito bem sucedido pela graça de Deus. E foi um tempo que Deus fez realmente grandes maravilhas. A minha intenção era estar janeiro inteiro aqui em Porto Alegre, mas o meu pai teve um infarto, né? Umas semanas do Natal. Eu cheguei em Itapema, 4 dias depois ele infartou. Era muita alegria, né? Mas aí acabei tendo que estender meu tempo lá com ele e também já vou ter que voltar, né? Logo essa semana. Mas mesmo que não seja possível ficar um mês inteiro aqui, conversei com a pastora, né? E falei, não, vamos servir na igreja, né? Vamos estar ali na pregação. E ele me deu esse tema então, do credo apostólico. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos ler então Hebreus 1, de 1 a 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, obrigado porque ela é poderosa, obrigado, Senhor, porque ela nos ensina, ela nos corrige, nos disciplina. Obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz, mais importante que espada de dois gumes, e capaz de ser nossos pensamentos e intenções. Senhor, fala conosco, Deus, traz arrependimento de pecado, traz salvação, Senhor, aqueles que não te conhecem, que o Evangelho aqui seja pregado de maneira clara, Deus, que o Filho seja revelado aos corações. Edifica a tua igreja e glorifica o teu nome. Jesus, nome sobre todo nome, tu é a glória. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Bom, nós estamos fazendo uma série de pregações sobre o credo apostólico, certo? E diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo. E agora a gente está falando sobre Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E é isso que nós vamos falar hoje. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o credo continua: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bom, esta é uma série de pregações sobre o credo apostólico. E a gente, à medida que vai se aproximando do final, como nós vemos agora, nós começamos a aprofundar ainda mais o nosso entendimento sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. E somos levados a declarar o governo definitivo de Cristo sobre a criação e sobre a história. Credo é uma confissão que, em poucas linhas, condensa a essência da fé cristã. E não é à toa que está sendo possível termos uma série de pregações em cada afirmação, certo? Porque é tanta riqueza, tanto tesouro escondido, tanto conteúdo, que cada afirmação pequena, nós podemos aqui fazer uma pregação de horas, cada uma delas. E se outras afirmações destacam pela beleza, como nós lemos aqui, Criador dos céus e da terra, concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o Espírito Santo, a comunhão dos santos. Bom, essa afirmação que nós vamos ver hoje está sentado à direita, Deus Pai Todo-Poderoso, se destaca por sua força, por seu poder, o seu impacto. E aqui se revela a autoridade do Filho.
aquele que nasceu da Virgem Maria como um pequeno bebê indefeso, agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, exercendo sua autoridade e poder. Nós recém cantamos aqui o Salmo 24, 7 a 10. Eu pedi para o Natan justamente pelo conteúdo da pregação, que fala: levantai a porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória, é Jesus Cristo. E é interessante que essa música do Daniel Souza, ele canta esse trecho desse Salmo 24, que é do 7 ao 10, logo depois daquela confissão que Paulo faz, que ele foi manifestado em carne, foi crido no mundo, justificado em espírito, vencedor, e ele entra agora nos céus com as portas abertas para receber o Rei da Glória. Tem um livro chamado A Criação, de Gore Vidal. É um livro antigo já, Gore Vidal já é um autor falecido também. Mas nesse livro ele conta uma história fictícia de Cyrus Ackerman. E esse homem é o embaixador da Pérsia. Agora a Pérsia está também em destaque, por causa do Irã. Na verdade é a Pérsia, né? E esse Ciro, esse homem, esse Pítama, né? Ele cresceu na corte, filho de uma grega, mas neto de Zoroastro, do profeta Zoroastro. Ele concorda comigo. E ao crescer na corte, ele ficou amigo de Artaxerxes, e quando cresceu ele foi feito então embaixador da Pérsia para vários reinos. Aí na história ele vai para a Índia, vai para vários países, mas tem um trecho do livro, um capítulo, em que ele está na cidade e existe um cortejo do rei que está voltando à cidade após uma vitória, e ali ele fala de como a cidade se prepara para receber o rei, e ele diz que os portões se abrem para receber o rei da Pérsia, e a cidade toda entra em alvoroço. A cidade toda está festejando, alegre de ver o rei entrando em sua glória na cidade. É essa mesma visão que nós temos que ter quando pensamos em Jesus entrando nos portais eternos após vencer a morte e o pecado. Agora, para podermos entender melhor a glória da entrada de Cristo nos céus, para entrar e reinar de maneira suprema, nós precisamos entender esses 4 versículos que nós lemos de Hebreus. Porque aqui o autor de Hebreus vai falar justamente sobre toda a obra da pessoa de Cristo e que vai culminar em ele estar assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a majestade de Deus. E cada linha desse trecho também poderia ser uma pregação em cada um. Assim como o credo está fazendo uma pregação em cada afirmação do credo, aqui nesses primeiros 4 versículos de Hebreus nós podemos ter uma pregação para cada afirmação que ele faz. Mas eu não vou ter tempo de fazer uma pregação para cada um, então eu vou dividir aqui em tópicos. Primeiro, Cristo é a primeira palavra da criação. Segundo, ele é sustentador da criação. Terceiro, ele também é a palavra final da criação. Quarto, ele é a imagem de Deus na criação. Quinto, ele é o herdeiro da criação. Sexto, ele é o redentor da criação. Sétimo, ele reina sobre a criação, assentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Oitavo, ele é o maior nome de toda a criação. E a intenção aqui é chegar a essa afirmação do credo: está sentado aqui de Deus Pai Todo-Poderoso. Como nós vamos começar aqui uma série em Hebreus, eu não vou entrar na teologia dessa epístola, a propósito, a discussão do autor, né? Quem é o autor de Hebreus? Calvino dizia que foi Paulo, né? Mas hoje não se tem mais nenhum consenso. Mas o importante é a gente entender e destacar que Deus nos ensina a não negligenciarmos o Antigo Testamento. E nos ensina que o Evangelho inicia em Gênesis. O que vemos nesse prólogo é o Evangelho, como fala em inglês, na nutshell, né? Em poucas palavras. E de forma poderosa. Pois o Evangelho é a obra e a pessoa de Cristo. Cristo é o centro do Evangelho e o Evangelho é Cristo. Se eu preciso colocar o sermão em uma frase, eu coloco assim: esse é o tema da nossa pregação hoje. Jesus, sentado ao lado de Deus Pai, é o Cristo vitorioso em sua autoridade, porque venceu ao cumprir o Evangelho.
vou repetir depois de beber um pouquinho de água. Jesus, sentado ao lado de Deus Pai, é o Cristo vitorioso em sua autoridade, porque venceu ao cumprir o Evangelho. Assim, eu não vou expor esse trecho na ordem que está, como vocês viram, mas vou passar pela história da criação, da obra, da pessoa de Cristo, e nós vamos entender melhor o ápice do que nós estamos chegando, que é Cristo sentado ao lado de Deus Pai. Cristo sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o ápice do Evangelho. É a nossa esperança, é a nossa segurança, é a nossa salvação, é o nosso conforto, é a nossa glória, é a glória de Deus. E Cristo está assentado ao lado de Deus Pai, é o toque final de todas as coisas. Cristo venceu, Ele reina conosco, reina sobre nós. E aí vamos então para o primeiro ponto, que Cristo é a primeira palavra, é a palavra da criação. Está lá no verso 2, na última parte, pelo qual também fez o universo. Gênesis 1 diz assim, e disse Deus. Não é essa forma que Deus vai criando, e disse Deus, haja luz, e haja os animais terrestres, e haja os animais que rastejam, haja os animais que nadam nos mares, haja o dia, haja a noite, os luminares. Deus vai criando pela palavra, e Cristo é essa palavra pela qual Deus fez o universo. Diz lá em João 1 que Deus, que no princípio era o verbo era Deus, Ele estava com Deus e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é essa palavra criadora. Então, quando Deus está falando para as coisas virem à existência, Ele está dando ordem à palavra e é Jesus que está executando, porque Ele é a palavra que cria. Jesus é essa primeira palavra, pelo qual também fez o universo. E eu gosto de pensar como a ciência moderna, hoje, nos mostra realmente que a Bíblia é verdade, ela é verdadeira. Pensa bem no DNA de todos os seres vivos. DNA são códigos, é uma linguagem. Para quem é programador, que informática sabe, que o DNA é uma programação perfeita para que cada espécie seja de acordo com sua espécie e que cada célula ainda do seu corpo saiba o que fazer e como atuar dentro desse corpo. Tudo linguagem, é palavra. Veja os átomos, os átomos como eles estão organizados? São organizados por prótons e nêutrons. E a quantidade de prótons e nêutrons e a maneira como eles são arranjados, quer dizer, um código, é o que define se é um hidrogênio, se é uma prata, se é, sei lá, eu não sou químico aqui, mas a gente pode pensar outras coisas, E o que é água, A água nada mais é do que uma ponte de hidrogênio, é um código, é um hidrogênio com duas moléculas de oxigênio. Eles fazem um código e formam água. Isso é linguagem. A Bíblia não erra. E Deus criou através da palavra, criou todas as coisas, criou os átomos, criou os seres vivos através da palavra. E nós vemos isso quando nós olhamos para a criação e aquilo que a ciência tem descoberto a cada dia. E a palavra que ele usa aqui, fez o universo, na verdade é uma palavra que significa eras, se nós formos traduzir literalmente. E por que é traduzido como universo aqui? Porque esse termo não está se referindo apenas aos tempos, mas afirma que Deus trouxe tudo que existe à existência, pela agência e mediação do seu Filho, pelo qual também fez o universo. Veja, o versículo 1 da Bíblia, Gênesis 1:1, talvez seja a frase com mais informação que pode existir em qualquer literatura, que diz ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro, existia um Deus que já era pré-existente, não precisou ser criado, e Ele criou os céus e a terra, criou o espaço, criou onde nós vivemos, criou o universo. Mas também o princípio, porque o tempo é um elemento dessa existência. Para Deus não existe tempo, Deus está fora do tempo. Então, quando aqui nós traduzimos essa palavra, que literalmente significa eras, mas por universo, é por isso. É porque o que o autor de Hebreus aqui está falando é que Cristo fez o universo, ele está se referindo a tudo que existe desde o princípio e agora infinitamente. Criado por Deus. Bom, ele é a primeira palavra da criação, mas ele não é apenas um relojoeiro que deu corda no relógio e deixou o relógio funcionando.
Ele também é sustentador da criação. Veja lá no verso 3 que diz que Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É claro que Deus criou a lei natural, e a lei natural rege esse mundo, rege o universo, rege nossas vidas, e as coisas acontecem de acordo com as leis naturais. Se tu joga uma pedra para cima, ela cai, a lei da gravidade, não é mesmo? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, são leis naturais. Porém, não são essas leis naturais que sustentam o universo. Elas apenas servem para dar continuidade. Mas é Cristo que sustenta. É Cristo que sustenta. Se Jesus, num piscar de olhos, decidisse que nada que deixaria de existir, o mundo entraria em colapso. Falando em ciência de novo, fala muito da matéria escura do universo, da liga, e que faz todas as coisas do universo serem como são, e não se sabe o que é essa matéria escura. Eu acho que não existe matéria escura, até hoje não descobriram o que é isso. Eles só sabem que existe alguma coisa que está ali no universo e que faz o universo funcionar como funciona. Os cientistas já sabem disso. Para mim, essa matéria escura não tem nada de escura, é a glória de Deus sustentando o universo. Diz Colossenses 1, 15 a 17 que Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aqui nós entramos na doutrina da providência. Deus não apenas é o Criador de todas as coisas, mas Ele é Senhor da história e Senhor da criação. Ele sustenta, Ele rege. Diz lá na Confissão de Fé de Westminster que pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, agora presta atenção, Deus, o grande Criador de todas as coisas para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Ele é o sustentador. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é Jesus. Mas não somente isso, Jesus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Cristo é também a última palavra da criação. Diz lá no verso 2a, ou lendo a partir do versículo 1, que havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Essa afirmação é fundamental para toda a fé cristã e para ser cristão. E se nós pensarmos no Cristo assentado à direita de Deus Pai, significa que a Ele pertence a majestade, a soberania, o poder de um rei que tem a última palavra. Que tem a última palavra. Pelo privilégio que Deus me deu de poder estar na Europa por um tempo, eu pude visitar muitos castelos, porque ali é um castelo por esquina praticamente, não é tanto assim, mas cada cidade que tu vai literalmente tem um castelo, e castelos que eram fortificações e onde vivia o rei, onde reinava. E aí, quando nós estamos numa cultura antiga que tu consegue ter mais percepção do que significa a existência de um rei, a gente consegue entender melhor o que significa ser rei. Realmente o poder que existe, a fortificação, a glória, toda a pompa que tem à volta de um rei, é algo que realmente é para deixar extasiado. Não à toa que castelos são feitos de maneira fortificadas, eles são fortificações, mas também belas. E você vê muitas coisas bonitas, porque é o lugar da habitação do rei, é lá onde ele senta no trono. E Jesus aqui, sendo a última palavra que nos fala nesses últimos dias, ele fala como o final de uma revelação progressiva. Porque os profetas falaram no Antigo Testamento e Jesus vem e fala agora de maneira definitiva. E a revelação progressiva aqui não quer dizer que foi do menos verdadeiro para o mais verdadeiro, do menos perfeito para o mais perfeito, do menos digno para o mais digno, ou do menos maduro para o mais maduro. Não, porque tudo é palavra de Deus. Mas a progressão é da promessa para o cumprimento. E quando Jesus vem, ele apenas não dá a última palavra, mas cumpre todas as palavras que foram ditas, inclusive a respeito dele. 2 Coríntios 1:20 diz que
Quantas são as promessas? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus. Ele é o sim e ele é o amém. Ele confirma e ele cumpre. Ele é a última palavra que nos fala nesses últimos dias. E veja que quando os profetas diziam, sendo a voz de Deus, qual era a forma que eles usavam? Eles diziam, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas Jesus vem e diz, em verdade, eu vos digo. Porque Ele é o Senhor. Ele não diz mais em nome de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele fala em nome de Deus, mas Ele sendo Deus. Veja, isso que nós lemos agora em Apocalipse 22:13, que eu citei, na verdade, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus falando isso na consumação dos séculos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Mas Isaías 44:6, o profeta diz o quê? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Isaías fala, assim diz o Senhor, eu sou o primeiro, eu sou o último. Mas Jesus vem e diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele é a última palavra. Ele nos fala nos últimos dias. Quarto ponto, ele é a imagem de Deus na criação. Nós lemos ali no versículo 3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Resplendor aqui diz respeito à radiância que brilha da fonte de luz, como a gente está vendo a lâmpada, né? É isso que ele está falando do resplendor, aquela radiância que sai, né? E assim como o sol também alcança a terra, né? E veja a distância que está um grande corpo celeste que chega a sua luz aqui, quando Jesus vem, a glória de Deus brilha sobre nós. Assim como o sol brilha sobre a terra, a glória de Deus brilha sobre nós quando Jesus pisa nessa terra. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito. Essa glória é o resplendor que o autor de Deus fala. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É interessante, se for olhar no original, lá no grego, a palavra aqui, expressão exata, não é uma expressão exata. Porque é uma palavrinha só. É caráter. O caractere. É caractere. E é a única vez que é usada no Novo Testamento para se referir a Jesus. Nós vemos lá em Colossenses 1,15 que ele é a imagem de Deus invisível. Lá é usada outra palavra. Mas essa palavra para a imagem que o autor de Hebreus usa era originalmente usada para designar uma ferramenta que marca a imagem de alguma coisa. E depois começou a passar cunho, molde, e aqui o autor usa essa palavra para dizer, ele não é apenas o selo da carta, mas ele é aquele anel que faz o selo da carta. Sabe quando assim usava cera quente para selar uma carta antigamente? Esse é o caractere. E a palavra enion, que é usada em outros versículos para se referir a Jesus, não de maneira errada, de maneira certa, mas aqui dá uma coisa diferente. Aquela palavra é o selo que o anel deixou. Vocês conseguem entender a diferença? Eu vou explicar melhor. Lembra quando Jesus fala assim, quando perguntam para ele, é lícito pagar tributo a César? Ele diz, mostra minha moeda do tributo. Ele traz uma medalha para Jesus. Ele pergunta de quem é essa imagem na inscrição. Vai ser efígie na inscrição. Responderam, de César. Aí Jesus diz assim, bom, vai César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nas outras passagens que usa essa palavra imagem, e como está falando ali, é a imagem da moeda. Mas, quando Hebreus fala, ele está usando a ferramenta que põe a imagem da moeda. Ou para deixar ainda mais didático aqui, né? Para vocês entenderem melhor. Eu já falei aqui do anel que deixa a marca na cera. Eu já falei aqui do instrumento que é usado para marcar o rosto de César na moeda. Mas aqui agora só para os nascidos na década de 80 e 90 talvez, né? Quem aqui já usou máquina de datilografia?
Né? Você aperta ali a máquina, né, a tecla, e ele deixa ali o caractere. Deixa ali o quê? Deixa ali uma letra, né? O que Hebreus está falando é que Jesus não é aquela letra que fica no papel. Jesus é aquele marca-língua tipográfico que faz a letra ficar no papel. Os autores judeus que escreveram em grego, eles diziam, né, que às vezes a sabedoria divina era a imagem exata de Deus, a estampa padrão por meio do qual ele imprimia o selo da imagem no restante da criação. Jesus é essa sabedoria criadora. Quando Jesus vem, ele vem e imprime a imagem de Deus. Ele não é apenas um rosto humano, mas é aquele instrumento que marca o rosto humano, o rosto verdadeiro de Deus. Ele é aquela tecla ali da máquina de datilografia que faz ficar impresso a letra que você quer que fique. Ele é o anel que sela a imagem do rei para ser feita para a sua mensagem. E quinto, ele é o herdeiro da criação. Diz lá no verso 2 também que ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o herdeiro. E aqui faz uma referência clara a Salmo 2,8, que diz: pede-me e eu te darei por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E aqui nós estamos falando de todo o universo do mundo vindouro. Jesus não é apenas herdeiro desta terra, Jesus é herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a Jesus. E quando o herdeiro herda, ele recebe o título de propriedade de tudo aquilo que é do Pai. Hebreus 2, 5 a 9, se nós lemos aqui, cita o Salmo 8, exatamente o Salmo 8. E olha só o que diz. Diz que antes alguém em certo lugar deu um pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Todas as coisas. Jesus, por um pouco de tempo, foi feito menor do que Deus, mas foi enchido de glória e de honra, e foi coroado, porque Ele é o herdeiro. E aqui fala a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Sexto ponto, está quase nos fazendo chegar agora sobre Ele, Jesus, o Filho, estar assentado à direita da majestade nas alturas. O sexto ponto fala que Ele é o Redentor da criação. Esse cara aqui eu pegava o som para pesar em cima. Obrigado. Se Deus quiser, o ar-condicionado vai estar funcionando aqui. Vai. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Mas enquanto não tem, a palavra vai nos refrescando. Né? Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se em majestade. Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Redentor da criação. Essa afirmação, irmãos, é chave. É muito importante para entender o que significa Cristo estar assentado à direita de Deus Pai. E por que Ele está assentado. Primeiro, porque aqui nós passamos a ideia de um Deus não somente poderoso, mas também de um Deus amoroso. Tem um autor teólogo que chama F.F. Bruce, não é parente da Adri, mas é Bruce. E ele diz assim: nós passamos das funções cósmicas do Filho, para ser um relacionamento pessoal. Deus não é somente o Criador, a primeira palavra, o sustentador, o herdeiro, mas Ele também é um Deus que se faz amigo, presente, próximo. E ele continua dizendo que esse favor suscita um sentimento de dívida pessoal e simplesmente contemplar a atividade divina no cosmos nunca poderia tocar. Uma coisa poderosa é você contemplar a obra de Deus na criação. Mas outra coisa também igualmente poderosa é saber que esse Deus poderoso que é o universo se fez carne, um de nós, e se fez nosso irmão. Nosso Deus é poder, mas nosso Deus também é amor.
Ele fez purificação dos nossos pecados. E aqui, que é o mais importante para entendermos essa afirmação que nós queremos destacar do credo hoje, ele está sentado à direita da majestade de Deus, Pai Todo-Poderoso, é que aqui nós temos a proclamação do Christus Victor, Cristo vitorioso. Ele venceu a morte e o pecado, ele venceu o inferno, ele ressuscitou, foi assunto aos céus e pôde então sentar vitorioso, triunfante sobre o trono. Glória a Deus. Como um rei que volta da batalha, com seu triunfo, sendo festejado pelo seu povo, e chega no seu castelo, chega na sua sala do trono e senta vitorioso, poderoso, majestoso, soberano, indiscutível em seu poder. Amém, graças a Deus. É isso que significa que Jesus está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, porque Ele venceu. Glória a Deus. Ele venceu. E Ele se assenta porque Ele morreu de uma vez por todas. O sacrifício dele é suficiente. Ao contrário das ofertas dos levitas, os sacerdotes salônicos, que todo ano, ou às vezes todo dia, tinha que levar uma oferta, e todo ano o sumo sacerdote levava um cordeiro imaculado. Jesus é esse cordeiro que Deus tirou o pecado do mundo. Veja lá o que diz Hebreus 10, 11 e 12. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a ofertar muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. E ele continua, aqui em Hebreus, lá no capítulo 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Graças a Deus. Ele reina porque o seu trabalho está pronto. Ele vê o fruto do seu trabalho e descansa. E reina vitorioso. E assim nós podemos ir para o sétimo ponto. Que ele reina sobre a criação, assentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Diz lá no verso 3, no final, que assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aqui chegamos ao ponto principal da nossa mensagem, que é essa afirmação do credo. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Veja, padeceu o seu poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele vir para julgar os vivos e os mortos. E esse vai ser o tópico da próxima pregação, imagino eu, né? Mas aqui nós temos a supremacia de Cristo. Nessa declaração, dizer que Cristo está sentado à direita, ou à majestade de Deus Pai, não quer dizer um lugar físico. Porque para Deus não existe, ele não é um corpo humano, né? Deus trino, né? Não é um corpo humano, um braço direito e esquerdo. Mas aqui está apontando para a exaltação e supremacia de Cristo. A direita da majestade significa que Cristo está ministrando no santuário verdadeiro e celestial. Não mais numa cópia terrena. Não mais naquela cópia terrena do tabernáculo, do templo, do segundo templo. E diz que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro templo, porque a glória do segundo templo, como previu o profeta, a glória do segundo templo seria o próprio Deus ali, em carne e osso, presente, como Jesus esteve no segundo templo, de fato, quando aqui nessa terra. Mas agora ele ainda deixou o segundo templo e foi para o templo verdadeiro, celestial e eterno, à direita, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, à direita da majestade. E nós falamos aqui da revelação progressiva, um texto-chave para nós entendermos isso aqui, que olha só, a grande Deus outrora falava muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E aqui quando ele fala dos profetas, ele está falando apenas profetas maiores e menores, mas todas as profecias que ocorrem no Antigo Testamento, desde Moisés, quando Moisés fala, ó, haverá um profeta maior do que eu, a este darei ouvidos. Ou vários salmos messiânicos que preveem Jesus, e um que é chave para entendermos essa afirmação que nós estamos meditando hoje, é Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, Davi escrevendo isso,
assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Como que Davi, 1000 anos antes de Cristo, conseguiu entender a Trindade, porque ele diz o Senhor falando ao Senhor, ele sabia que Deus não era só uma pessoa. E como que ele sabia que esse Senhor sentaria no trono, até que seus inimigos fossem colocados debaixo dos seus pés? Isso é o que nós lemos no versículo 1. Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas. E a profecia, irmãos, a gente precisa entender, quando o profeta traz uma profecia, ele não enxerga com clareza tudo que ele está falando. É como se você vê uma cadeia de montanhas, né? Uma cadeia de montanhas. Você está na frente dela, você só vê a primeira montanha. E o profeta descreve aquela primeira montanha. Ele não consegue desenrolar tudo que está por trás das outras várias cadeias, outros vários montes. É como uma semente. Quando ele joga aquela semente de profecia, ele não sabe que tipo de árvore aquela profecia vai se formar, mas ele fala. Ele recebe o Espírito Santo e fala, ele entrega. E aí Jesus usa essa profecia de Davi para replicar aos fariseus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Davi não saberia responder. Agora ele sabe, né? Mas Davi não saberia responder. E olha, os fariseus ali também ficaram meio confusos. Porque isso é apenas iluminação do Espírito Santo. As coisas espirituais são pedidas apenas para aqueles que têm o Espírito. Só nós podemos olhar para esse texto e entender que aquela profecia de Davi se cumpriu em Cristo. Amém. Hoje ele se assenta a majestade de Deus Pai Todo-Poderoso. E falando ainda de Davi, vale a pena, se você tem sua Bíblia aí, no segundo livro de Samuel, olha só o que Davi recebe do profeta Natã, 2 Samuel 7, 12, 13, 18, 19, 28 e 29. Eu vou ler aqui. O profeta Natã falando: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O profeta Natã recebendo o Espírito Santo, que o trono de Davi seria um trono eterno. E aí Davi entra na casa do Senhor, o tabernáculo ainda não existia templo, e diz lá no versículo 18 de 2 Samuel 7, que Davi entrou na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? A qual é a minha casa, para que me tenha trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Aí nesse mesmo capítulo nós vamos para os últimos versículos 28 e 29, e diz assim: agora pois, ó Senhor Deus, ainda Davi orando, né? Tu mesmo é Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a este servo teu bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, disseste, e com tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. A casa de Davi é para sempre bendita diante de Deus, porque é dessa linhagem que sai o Messias Redentor, que morreu pelos nossos pecados, venceu o pecado, ressuscitou, entrou aos céus e está hoje sentado no trono. Graças a Deus. E voltando para Hebreus, mesmo que nós não tenhamos tempo para destrinchar a teologia de Hebreus aqui, mas ele mesmo faz para nós, né? Esse autor de Hebreus aí, quando a gente chegar no céu, a gente tem que dar um beijo nele. O cara era bom. O cara era bom. Dizem aí que pode ter sido Barnabé, pode ter sido Apolo, alguns acreditam que era Paulo, né? Não sei qual a opinião do pastor sobre isso. Paulo, acho que é Paulo. Também tem essa tendência do mesmo.
Bom, eu não sou nenhum grande teólogo, fico aqui só na expectativa, né? Não é minha opinião final. Mas olha o que esse autor da Epístola aos Hebreus diz em capítulo 8, versículo 1. Ele faz a síntese da carta dele. Ele diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito. Então, praticamente ele está falando: o essencial de tudo que eu estou escrevendo para vocês é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Essa é a síntese da carta de Deus. E temos tal sumo sacerdote. E o sacerdote era quem? Aquele que levava a oferta. E Jesus, sendo a oferta, poder imaculado, levou-se a si mesmo como sacerdote. E hoje ele é vitorioso sobre a morte. Amém. Está sentado ao trono da majestade dos céus. Graças a Deus. É o essencial das coisas que temos nessa carta. Cada verdade sobre Cristo que nós lemos aqui, nesses 4 primeiros versículos, aponta para a sua majestade. Que o Filho está sentado ao lado do Pai Todo-Poderoso. E agora sim você pode entender por que nós fizemos essa jornada em cada versículo desse trecho de Hebreus para chegar nesse ponto. Porque Jesus Cristo se assenta ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso porque Ele é a palavra criadora. Porque Cristo se assenta ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso porque Ele é o Redentor da criação. Que Cristo se assenta ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso porque Ele é o último profeta, a última palavra. Que Cristo se assenta ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso porque Ele é a expressão exata do seu ser. Que Cristo se assenta ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Que Cristo se assenta ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso porque Ele é o Redentor, o sacerdote perfeito. Que Cristo se assenta ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso porque Ele é a oferta perfeita, o Cordeiro Imaculado. Que Cristo se assenta ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso porque Ele é Rei. Ele é profeta, Ele é sacerdote, Ele é Rei. Que Cristo se assenta ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso porque Ele é Deus. E que Cristo se assenta ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso porque Ele é o nome sobre todo o nome. Por isso, Ele se assenta ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Pelo que Ele é. E esse é o último ponto, que Ele é o maior nome de toda a criação. Diz ali no versículo 4, que tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou um mais excelente nome do que eles. Acontece que muitos judeus na antiguidade, inclusive pelos séculos, da igreja, ainda pensavam que os anjos tinham um papel na criação. E tinham dúvida, alguns colocavam em dúvida se Jesus era um anjo ou era algo superior aos anjos. Mas, Filipenses 2,9, Paulo diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe concedeu o nome que está sobre todo o nome. E aqui, se nós continuarmos lendo, eu vou ler para encerrar. Quando ele fala aqui no versículo 4, Cristo tornou-se tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles, não está dizendo aqui que ele herdou o nome depois de ter sido vitorioso, já tinha esse nome, mas ele herdou no sentido de que ele ali cumpriu as suas promessas e cumpriu o evangelho. E fala, pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos o adorem. Os anjos adoram a Cristo. Ele não é um anjo, os anjos o adoram. E quando diz aquele que seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Somente no Filho, Deus fala isso. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, a iniquidade, e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os cimentes da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste também? Qual manto os enrolarás e como veste serás igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. Falando de Jesus. Dos anjos, Deus não fala isso. Os teus anos jamais terão fim.
Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado aos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, os anjos, né? São ministros. Anjos são mensageiros, isso que significa enviados para serviço a favor dos que hão de dar a salvação. Os anjos nos servem. E Jesus sim nos serviu, né? Na sua economia aqui da salvação. Mas nós somos seus servos. Cristo é maior do que os anjos. Ele é o nome sobre todo nome. Agora, eu quero que, para encerrar, que a gente pense tudo isso que nós falamos hoje sobre Cristo estar assentado ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. O que isso implica para mim, para você e para o nosso dia a dia. Porque é um texto assim, né? Então, um conteúdo teológico tão denso, e por ser denso não significa que não seja edificante, porque quando nós estudamos e lemos, nós somos realmente confortados pela pessoa de Cristo. Mas o que nos leva a isso para o dia a dia? Para a nossa vida? Primeiro, irmãos, se Jesus está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, isso significa que teus pecados estão perdoados. Amém. Cristo se assentou vitorioso no trono, porque venceu o nosso inimigo, o pecado e a morte. A majestade de Cristo é a segurança da nossa salvação. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não teve início, não teve fim. É o rei da justiça, é o rei da paz. Esse sacerdote, que se fez oferta por nós, completou a sua obra. Nós podemos descansar nisso. Nós podemos descansar porque Ele está lá, sentado ao lado de Deus Pai, reinando. Indiscutível, intocável. Nada pode tirar Ele desse estado. E aí ninguém pode tirar a gente do estado de salvação. Ele é a nossa segurança. Segundo Cristo no trono, reina sobre a criação, e isso traz paz para as nossas vidas diárias. Se Jesus reina sobre tudo, soberano, onisciente, onipotente, onipresente, Ele reina sobre cada coisa que acontece nas nossas vidas. Isso é indiscutível para mim. Nós lembramos de novo da doutrina da providência, que Deus não apenas criou, mas Ele reina sobre a criação, reina sobre a história. Se Ele reina sobre a história da humanidade, imagina que não vai reinar sobre as nossas vidas individuais. O Deus cósmico, Criador, sustentador, é o Deus também que cuida de nós pessoalmente. Por isso não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Ele está cuidando. Cristo sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso significa que nós temos paz e não precisamos estar ansiosos por nenhum problema. Terceiro e último, Cristo no trono aponta para o toque final da redenção, em que Ele virá para consumar o reino já inaugurado. Quando Ele veio a primeira vez, Ele disse assim: eis que é chegado o reino dos céus. E de fato é chegado com a primeira vinda dele. Mas nós vivemos essa tensão entre o já e o não. Já foi inaugurado, mas não foi consumado. Mas nós temos essa esperança de que Ele voltará e Ele, de uma vez por todas, acabará com todo o mal, toda a lágrima, toda a dor. Graças a Deus. Ele é o Alfa e o Ômega. Diz o autor de Hebreus, lá no versículo 8 a 10 do capítulo 11, que Abraão, quando foi chamado, obedeceu e saiu para um lugar que deveria receber por herança sem saber para onde ia. Ele não sabia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Esse reino está chegando de forma definitiva. E nós podemos ter certeza que isso vai acontecer, porque Cristo está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós podemos olhar para Filipenses novamente 3:20. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Isso no trono é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Deus, mais uma vez por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela realmente nos estremece, Deus. E obrigado por Jesus, sentado ao lado
Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, porque Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E vai voltar para restaurar de uma vez por todas essa criação que geme esperando os filhos da revelação de Deus. Obrigado por Jesus. Obrigado por tudo que Ele é e Ele fez por nós. E obrigado porque Ele reina. É no nome dEle que nós oramos. Amém. E amém. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Vamos, irmãos, participar da ceia, vamos ficar em pé e nós vamos participar, depois de ouvirmos a palavra, nós vamos participar da ceia do Senhor. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comemos o pão ou bebermos o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. Neste momento tão precioso, tão glorioso, tão significativo para nós, onde nós podemos afirmar que nós cremos no Cristo que morreu na cruz e ressuscitou e foi recebido na glória. Foi contemplado por anjos, foi crido entre os gentios. E nós estamos entre esses que creem na morte, na ressurreição e na glorificação do nosso Senhor. Por isso nós podemos afirmar hoje que nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Convido a todos, para vir até a mesa e servir-se à mesa do Senhor. Senhor.
comermos o pão, bebermos o cálice, recitem comigo o credo apostólico, a síntese, né, a declaração da fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. É nisso que nós cremos e é por isso que nós estamos relembrando, né, porque nós recitamos todos os domingos e relembrando artigo por artigo nas pregações. Recitem comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como Paulo? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor. Olhem comigo a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Bebam graça. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Exaltamos o nome do Senhor. Bendizemos o nome do Senhor. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós rendemos glórias. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor sempre é bom. O Senhor sempre é bom, o Senhor sempre é o provedor de todas as coisas. Porque o Senhor perdoa nossos pecados. O Senhor perdoa os nossos pecados. Agora quero te pedir, Senhor, uma semana abençoada para todos nós, para todos nossos irmãos, que a tua boa mão seja sobre todos, que em cada casa haja paz, saúde e todas as provisões necessárias. Abençoe as nossas crianças, nossos bebês, abençoa, Senhor, a cada um de nós, os casados, os solteiros, abençoa cada família, ó Deus eterno, que a tua boa mão seja sobre todos, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Que o teu nome seja glorificado em tudo nessa semana. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.